Obrigado a todos. Tenho aqui uma dupla capacidade como orador, mas também como membro da comissão organizadora, portanto aproveito este espaço também para agradecer muito aos nossos moderadores a vossa estada aqui, dois colegas que eu estimo muito e que fico muito contente de estarem aqui presentes. A doutora Manuela acaba por me fazer uma correção que eu gosto mais, que disse o culto báquico em Roma, o outro religioso, o caos em suspenso. E eu gosto muito mais do Romeu. Eu dizia um caos, mas de facto é o caos, já vão perceber porquê. É um caos. Bom, eu vou-me ler porque já sei como é que eu sou e se me afasto muito do que tenho escrito, vou tentar ler assim de uma forma um pouco mais presente, não é? A percepção que temos da religião romana é de que, na sua generalidade, podia ser bastante tolerante em relação aos cultos religiosos não autóctones, não procurando nem extinguir as tradições religiosas dos povos que ia encontrando e conquistando, nem convertê-las, se é que este termo de conversão faz sentido neste tipo de culturas religiosas. Podemos até alegar que se o cultus deorum, como a própria religião romana se digna, se foi expandindo, não foi tanto por um processo ativo de conversão, com enormes aspas, mas particularmente por um processo de aculturação, como aliás conhecemos da história das religiões, de muitas tradições religiosas que se foram alargando, não propriamente por processos ativos de missionação, digamos assim, mas por processos inerentes ao devir histórico e ao próprio processo de aculturação. Aliás, já desde a época arcaica, a Roma conhece uma influência no seu mercado religioso, digamos assim, que radica não só na própria Grécia, mas também nos etruscos, até dos próprios cartagineses, e isto já está atestado na arqueologia desde o século VI a.C., portanto faz parte da própria linguagem religiosa romana, o acolher o outro religioso e dialogar com ele sempre de uma forma perene. À medida, porém, que a res publica romana se ia expandindo e conquistando novo território e conquistando uma base cada vez mais alargada de povos, e a Roma se ia tornando a metrópole que foi e só conheceu a igual no século XIX, não é? Com Londres, foi durante milénios a maior, em termos de habitantes, a maior metrópole que a Europa conheceu até o século XIX. Muito naturalmente, muitos povos e muitas culturas foram entrando em Roma, criando desafios cada vez mais difíceis de superar para as elites governantes romanas. Hoje trouxe-vos aqui um exemplo de um diálogo particularmente difícil que aconteceu ainda na época da República. Estamos a falar de 186 a.C., portanto, bem antes da época das perseguições cristãs, em que temos um extenso relato de Tito Livio, o grande historiador desta época romano, no livro 39, de 8 a 14. Esta entrada do culto báquico em Roma acabou por ser uma autêntica perseguição religiosa, no nosso ponto de vista até moderno, porque resultou de uma parte ativa de parte das autoridades romanas de extinguir ou suprimir um culto, ou pelo menos cerceá-lo de tal forma severa que ele passasse a estar sob a alçada do Estado romano. Apesar da muita investigação que já se fez sobre isto, o meu contributo aqui, se é que posso dar algum, é não só dar a conhecer este episódio da história de Roma a quem não estiver mais alerta, mas também fazer uma leitura mais no âmbito da história das religiões e procurando paralelos e pontos com o nosso mundo religioso moderno. E o meu argumento principal é que esta forma de reação das autoridades romanas ao outro religioso se enquadra numa estrutura arquetípica de experiência social e existe nela um padrão repetível e até expectável que podemos observar em muitas outras tradições religiosas. Teremos naturalmente aqui que fazer o necessário caveat, mas acho que todos nós aqui somos historiadores ou proto-historiadores, como são os classicistas, que nunca sabemos enquadrar-nos muito bem, acerca do próprio discurso historiográfico de Tito Livio,
Não vou aqui distinguir o que é relato verídico ou histórico em Tito Livio ou não. Interessa-me sim estruturas arquetípicas de pensamento sobre o religioso no relato do Tito Livio. Portanto, o culto báquico terá surgido em Roma no século II a.C., e sabemos que o Senado romano reagiu violentamente a este no ano de 186. Tito Livio procura dar um enquadramento para as razões que levaram milhares de cidadãos, segundo a perspectiva, segundo os números apontados pelo historiógrafo, que chegaram mesmo a cometer suicídio e levou a perseguições violentas e a milhares de mortes. Portanto, estamos a falar mesmo de uma perseguição com vítimas, muitas, à escala do Império Romano, bastante significativas. À partida, podíamos pensar que estamos perante um conflito entre o outro religioso grego, foi aquilo que a colega Ana também soube explicar, o património grego do mito de Baco, ou Baco ou Diónisos, ou Dioniso, aqui em Lisboa e Coimbra estão sempre numa competição qual é, se é Dioniso ou se é Diónisos, mas vamos passar à frente. À partida, poderíamos pensar que estamos perante um conflito, então, entre o outro religioso grego, porque no relato de Tito Livio, quem introduz o culto em Roma é precisamente um grego, que permanece anónimo no relato. Também o Tito Livio é cuidadoso a falar que este grego, que não diz o nome, primeiro converteu, entre aspas, os etruscos e depois da Etrúria que foi para Roma, no fundo para criar ali uma cápsula, porque ele depois mal fala na Grécia e acaba por dizer que é a pátria da cultura, enfim, isso é uma idiosincrasia romana que não interessa. No entanto, embora haja um esforço constante por clarificar e sublinhar como estrangeiros os bacanalia, não é? Os rituais de Baco, esta é a única referência à Grécia, precisamente esta que o Tito Livio faz, e é feita apenas de forma lateral, como vos expliquei. Poderemos depois deduzir, e o texto depois vai confirmá-lo, que o conflito religioso aqui surgido não é entre o outro romano e o outro grego, e não também certamente entre Roma e Etrúria, que também é aqui uma personagem acessória. Pelo contrário, vamos compreender que o outro religioso é fundamentalmente um perigo interno, que é aqui um bocadinho também o tópico de muitas das apresentações daqui também em Lisboa. Um historiador da religião antiga, aliás, que começasse a ler esta narrativa de Tito Livio, poderia ficar animadíssimo, como aqui as minhas duas colegas, quando começa a ler, parece que finalmente vamos ficar a saber alguma coisa sobre o ritual báquico, porque a personagem-chave do processo que leva à origem a esta perseguição assenta numa liberta, ispa, chama-se mesmo, eu para nomes, eu nem as pessoas que conheço me lembro do nome, mas eu já lá chego. Mas ela, o que é que eu estava a dizer? Pois, o testemunho assenta no facto de ela testemunhar os rituais de Baco, e o Tito Livio, que também é um grande escritor, vai criando aquela expectativa de que finalmente se vai saber alguma coisa e se vai ter um relato pormenorizado sobre o que aconteceu. Ispala é o nome desta sei que estavam ansiosos por saber o nome dela. Do ponto de vista literário, então, o Tito Livio vai criando esta expectativa, mas quando chega de facto ao clímax, que a personagem finalmente revela o que acontecia, não ficamos a conhecer nem em pormenor e muito longe disso o ritual em si, muito menos a sua liturgia específica, nem o propósito do culto, nem mesmo as intenções religiosas, diríamos nós, na perspectiva da história das religiões, dos seus celebrantes. Ficamos apenas também sem perceber se o que leva Tito Livio a não revelar isso seria um próprio tabu religioso. Isto na antiguidade era mesmo uma coisa muito grave, não é? Revelar o que acontecia nestes mistérios, ou é o reflexo de uma ignorância voluntária ou mesmo desprezo das autoridades romanas sobre os elementos especificamente religiosos do cerimonial e não os supostamente escabrosos, que são aqueles que são revelados. Isso não quer dizer que Tito Livio ignore completamente a dimensão ritual do elemento religioso, pelo contrário, refere continuamente o caráter iniciático, já aqui falamos, mas também num conjunto de referências vagas. Fala num ritual de purificação,
num período de abstinência sexual 10 dias. Nós, em Lisboa, já falámos muito de como a sexualidade também é perspectivada nesta dinâmica do outro, entre o feminino e o masculino, que depois já vamos falar, num banquete religioso, num ritual de purificação e a uma ida a um determinado sacrarium, que é um termo absolutamente vago em latim, que descreve apenas um lugar com um significado luminoso, talvez um altar ou outro espaço religioso. Qualquer um destes ritos ou modalidades da materialidade religiosa seriam absolutamente comuns na linguagem histórica religiosa romana, e são também comuns na história das religiões. Portanto, não é por isso, de certeza, que o ritual báquico foi perseguido. Fala-se também em alguns pormenores daquilo que podíamos já aproximar à noção de religião xamânica ou religião de feiticeiros, que também não deveria ser demasiado estranho às autoridades romanas, já habituadas a um império tão vasto. Falamos do agitar violento do corpo, o Tito Livio fala em iactatio fanatica, um movimento fanático num estado de êxtase religioso, mente capta, de onde vem a nossa expressão mente capta, é? Acompanhado por profecias, vaticinare, portanto, tudo isto também dentro de uma lógica conhecida religiosa. Fala-se também numa ida por parte de um grupo de mulheres de cabelos desgrenhados, representando talvez aqui o elemento dionisíaco propriamente dito, ao Tibre, em cujas águas mergulhavam tochas ardentes que se mantinham acesas. Depois o Tito Livio até dá uma explicação científica para aquilo que tinha, não vem entrar, porque nós nunca mais temos. Há também a referência a uma prece iniciática e a repetição de um cântico sagrado. Sobre o seu conteúdo, porém, não há nenhuma palavra. Diz também que os deuses levavam homens atados em máquinas, parece também ser uma leitura um bocadinho vaga ou inconsistente de um qualquer ritual. Do ponto de vista da antropologia musical, referem-se ao instrumentário comum do culto de Dioniso, os tímpanos e os símbolos, e a ululatio, que também é característica de outras religiões, histórias de religiões, que é o falar em línguas incompreensíveis, que depois também vai ter um papel muito importante no Novo Testamento, a referência menosprezante a esse tipo de rituais. E este é em grande parte, o vago relato de Tito Livio acerca do culto báquico. Nada disto nos parece parecer, nada disto é um elemento disruptivo na organização religiosa romana, nem foram estes seguramente os motivos que levaram à perseguição. Se quisermos aprofundar as suas causas, também não ajuda muito a perceber as causas oficiais, porque resultam ali uma espécie de textbook das perseguições dos romanos, sejam religiosas ou não. São as calúnias de que as típicas acusações de envenenamentos, falsos testemunhos, falsos assassínios, ou mesmo os assassínios não são falsos, assassínios, provavelmente seriam, não é? Referência a rituais de sacrifício humano, que ainda agora dissemos que eram extremamente raros, portanto as alegações provavelmente são infundamentadas. Enfim, todo um conjunto de perversões que são imputadas a muitas pessoas não propriamente religiosas ao longo de toda a história de Roma. É também de sublinhar que nunca se chega a saber exatamente qual a relação destas supostas práticas com o ritual per se. Ou seja, nunca sabemos em que contexto religioso é que se faz um falso testemunho. Portanto, a coisa é bastante vaga e é provavelmente uma desculpa para a perseguição per se. Também é impossível entender em que contexto o culto é que os seus cerca de 7.000 aderentes, que é um número bastante considerado à época, procuravam os prazeres da carne, o vinho, as orgias sexuais, as relações íntimas que constituiriam, segundo Tito Livio, em alguns casos de estupro, e qual seria o objetivo religioso de tais práticas. Porque aqui, do ponto de vista do historiador das religiões, a gente não está tão interessado em saber porque é que qual eram os pormenores exatos da orgia sexual, estamos a tentar perceber qual era o contexto ritual dele e porque é que o sexo era usado como mecanismo de diálogo com o transcendente ou com o religioso. Sobre isto, obviamente, o Tito Livio não tem nada a dizer, nem sequer deveria ser uma preocupação. Se, portanto, são estes os verdadeiros motivos para a condenação, as razões jurídicas, porque esta é a razão que levou à perseguição do culto báquico, não devem ser com certeza estas. Aliás, o testemunho do Tito Livio constrói-se muito a partir da legitimidade da testemunha-chave, que é Íspala, toda a perseguição e toda a mortandade que se lhe segue baseia-se no testemunho de uma ex-escrava
que foi iniciada quando ainda era escrava, participou nos rituais e vem descrever o que é que aconteceu. Toda a narrativa é a procura de construir um caráter probo e honesto para esta escrava, afastando as suspeitas que poderíamos ter que estava a fazer aquilo por interesse económico ou seja lá por outra razão. Mas tudo isto são apenas pretextos quais terão sido as verdadeiras causas para este incidente. No nosso entender, o conflito assenta fundamentalmente no receio de que o outro religioso ponha em causa a estrutura social pré-existente e advém igualmente da percepção pública e política de que a religião é um fenómeno de grande poder, disruptivo, potenciador de momentos de crise na própria identidade social. Aliás, a história das religiões é pródiga em exemplos desta natureza, em que é a partir do confronto com o que é estranho ou considerado falso ou errado, que muitas vezes constrói uma identidade religiosa distinta, assumindo por contraste como correto um determinado conjunto de valores naquilo que podemos chamar uma ortodoxia. De facto, quer no relato de Tito Livio, quer nas palavras do cônsul, por Estímio, vai sedimentando uma ideia que veremos presente no discurso de muitos especialistas religiosos de todo o mundo, de que existe uma verdadeira religião, por oposição a uma falsa, e que esta última contamina a sociedade, representando um verdadeiro caos em suspenso. Daí o título da minha comunicação. Caos em suspenso. Uma raiz que vai crescendo imperceptivelmente, que deve ser arrancada o mais rapidamente possível. A origem desta ideia de vera religio, não é, de religião verdadeira, poderá assentar numa ignorância parcial ou quase total, que é muitas vezes consciente, propositada, do que é exatamente a proposta do outro religioso. Como talvez ateste o vago relato de Tito Livio e o facto de ficarmos a conhecer absolutamente nada acerca do culto que foi precedido. Cuja consequência leva também a uma apologia de uma vera religio identitária e única, que por sua vez conduz a um típico processo de autoafirmação social e também cultural. É assim, pois, que interpretamos as palavras com que o cônsul Estímio inicia o seu discurso, que deu início ao processo de perseguição do culto báquico. E as palavras deles são estas, passo a citar. Nunca a nenhuma outra Assembleia, cidadãos, foi esta prece solene inicial tão conveniente quanto necessária, pois ela lembrou-vos de que são estes os deuses que os vossos antepassados ordenaram que se cultuassem, venerassem e recebessem as nossas preces, e não aqueles que conduzem as vossas mentes presas a cultos religiosos pérfidos e estrangeiros, e como que açoitadas pelas fúrias a todo o tipo de crime e de concupiscência. O termo em latim é libidinense, onde é que a gente já ouviu este discurso? Repare-se como o ritual, o cântico religioso solene, o Carmen Solemne, que antecede o discurso público em Roma, é que é visto como uma espécie de cápsula de santidade que protege o cônsul da influência do outro e que não respeita, fundamentalmente, não é moral no seu sentido etimológico, ou seja, não respeita o mos maiorum, o costume dos antepassados. A religião do outro é assim valorada como imoral, no tal sentido etimológico, não divinamente sancionada, atentatória de uma instituição religiosa verdadeira. É a própria testemunha Hispala que alega na sua confissão que para este culto estrangeiro, a verdadeira religio, verdadeira religião, embora a transposição do termo não seja assim tão fácil, é considerar que nada é nefas, não é? Um termo aproximável à noção de tabu religioso, mas também uma certa noção de pecado, ou seja, de uma ofensa ou delito perante uma ordem moral e social divinamente sancionada, noção que encontraremos um pouco por todas as religiões do mundo. Devemos, porém, considerar em que é que o culto báquico não respeitava a moral. Em certa medida, a palavra libido, que o cônsul refere aqui, é central. A concupiscência, o desejo sexual, considerado pelas autoridades como desviante e contrário ao socialmente aceitável. E em que consiste este desvio? Para além das constantes referências a orgias sexuais, que, como sabem, não é património exclusivo dos cultos religiosos romanos, portanto, não está só associado à religiosidade, percebemos que esta suposta perversão moral e sexual está relacionada com a questão do género. E o que demonstra, se alguma prova precisássemos, que na sociedade romana, pelo menos na que dominava politicamente Roma, no século II a.C., o elemento feminino era visto com enorme desconfiança.
e valorada de forma eminentemente depreciativa. É que há um verdadeiro leitmotiv no texto, o de que são as mulheres os grandes responsáveis pelo culto báquico. E que a origem de todo o mal é precisamente essa. Sempre a mesma história. Por isso é que eu convidei tantas mulheres aqui para o nosso. Ishpala, aliás, narra que o culto começou por ser exclusivamente feminino. Isto para um romano era altamente pernicioso, não é? E que era celebrado durante 3 dias, no qual os homens estavam impedidos de participar. Foi, aliás, uma sacerdotisa, este termo é altamente raro em latim, sacerdos no feminino, que normalmente é masculino. Pácula Ania, a causa última daquilo que viria a acontecer. Foi ela quem iniciou primeiro os homens nos mistérios, os seus 2 filhos, cá está, pela maternidade também o poder da mulher, e também foi ela quem fez com que as cerimónias, que ao princípio apenas se realizavam durante 3 dias por ano, passassem a ocorrer durante 5 noites, também este elemento subversivo, todos os meses. Poder-se-ia pensar que esta introdução dos homens no culto báquico seria um convite ao estupro e à perversão sexual entre homens e mulheres. Mas não é isto que acontece. Tito Livio sublinha que a maior parte do deboche, ou do suposto crime sexual, que nunca sabemos a perceber qual é, era feita entre homens. Ideia que o cônsul, no seu discurso, vai sublinhar, pois admite que um dos principais problemas do culto seria o facto de transformarem homens viris e prontos a lutar pela pátria em homens efeminados. O termo é mesmo este, efeminati. A quem não se podia confiar armas, débeis talvez por contato com uma instituição na sua essência feminina. Este elemento de suspeita sobre o outro religioso é, assim como vemos, um olhar fundamentalmente de desconfiança sobre o outro feminino. E é, assim como vemos, um olhar fundamentalmente que receia este feminino, especialmente quando está munido de poder religioso, não é? O que constitui, sem dúvida, uma grave ameaça à ordem social romana. Aliás, sacerdos, como já disse, está a ser usado no feminino e há como uma legitimação institucional às mulheres romanas e um poder do qual estavam naturalmente afastadas. Não é? Aliás, os colégia religiosos romanos são fundamentalmente instituições masculinas, tal como toda a política. E mesmo o culto de Vesta, que era a única que existia sacerdotisas, tinham que pagar este poder religioso com a virgindade, com a castidade. São o único poder religioso feminino que existe na Roma Antiga. Se esta aparenta ser uma das razões que podemos inferir do texto para a perseguição ao culto báquico, se prende com um dos temas que tem conduzido alguma da investigação moderna das histórias das religiões, o do binómio homem-mulher e o também da moral religiosa, sexual, também é verdade que há outra razão igualmente importante neste conflito. Não é só a prevalência do elemento feminino. É também a sua natureza secreta do culto e, por isso, potencialmente política. De facto, num exagero retórico típico deste género de discurso, o cônsul Custínio diz que o grupo religioso tinha como intenção última tomar conta de todo o Estado romano. Esta tendência para o exagero dos políticos não vem de agora, não é? E o termo usado logo no início do relato por Tito Livio não é a perseguição nem nada do género, ele usa o termo conjuratio, ou seja, conjuração. É fundamentalmente um problema, não é fundamentalmente, é também um problema político. O culto báquico chega mesmo a ser considerado um alter populus, ou seja, um outro povo, um Estado à margem. Ameaçador, era bom. Ameaçador, não tanto pelo culto religioso em si, mas pela sua capacidade de agregar multidões. Esta ideia acrescenta-se um outro receio, igualmente terrível, o do caos social. Por 2 vezes o relato de Tito Livio refere que entre os seguidores do culto estavam todas as classes sociais, especialmente os nobiles. Isto é também um elemento particularmente subversivo para a mentalidade romana. Ter no mesmo espaço religioso, desde a plebe até os mais ricos. Como é que a gente já viu isto também? Não é? A ideia de que os membros socialmente menos relevantes de uma sociedade se poderiam misturar e conviver com os mais poderosos.
Portanto, a admissão de que a religião é per se uma força disruptiva do ponto de vista social, pois tem assim a capacidade de saber diluir as fronteiras ou fazer desabar os muros que estão erigidos numa determinada sociedade. Esta capacidade é exponenciada por uma outra dimensão que tem a ver com a questão etária. De facto, alega-se que a partir de determinada altura, a iniciação aos mistérios passou a ser apenas para jovem até aos 20 anos. Uma idade que seria mais fácil moldar a mente humana. E, segundo Tivt Living, pervertê-la. O que indicia uma implícita percepção de que a sobrevivência da religião é garantida não pela ordem instituída, mas pela capacidade de educar e de transmitir à geração mais nova o conjunto das suas convicções e preceitos. Está, aliás, presente numa proposta etimológica possível para o termo religio, que nos estudos da religião toda a gente aproxima da palavra religare, mas isso é só meia verdade, que nunca ninguém tem, raramente ouço alguém das ciências da religião dizer que também pode ver de relegere. Relegere quer dizer precisamente recontar, recapitular. A religião vista como uma tradição que eu reconto ao outro, e não tanto como esta religação mística do eu ao outro religioso. Esse possível caos social é demais exponenciado pelo caráter noturno das religiões, que não é tanto simbólico, porque os gregos e os romanos tinham muitos rituais noturnos que eram fundamentalmente ctónicos, então não seria por aí, mas pela sua dimensão antropológica. A noite antiga é muito diferente da nossa noite, não é? A noite antiga é completa escuridão. A nossa noite está poluída pela luz. A noite antiga era escura, era densa, convidava ao segredo, e o segredo, para as autoridades romanas, é um perigo, porque não se sabe o que é que está a ser dito. Não é? O Conselho refere que os mesmos antepassados que instituíram os verdadeiros deuses de Roma, sempre os verdadeiros, impediram reuniões em público, foram os próprios deuses, com algumas exceções que se prendem com a atividade política, especificando que quando há uma multidão, esta deve ter um dirigente legal. O termo latim é legitimus rector multitudinis, portanto, o legítimo reitor da multidão. Esta ideia de que o Estado também deve regular a atividade religiosa, já temos isto, permeável que é a política, não é estranha a outras identidades religiosas, algumas das quais se assumem como teocracias. E assenta, aliás, o Egito, de certa forma, pode ser considerado assim. E assenta num entendimento embrionário do mundo romano da própria psicologia da religião, como é convenientemente expresso nestas palavras de Costínio. Vou citar. Logo que a divindade dos deuses é alegada como pretexto para os crimes, chega-nos à mente um receio de que, ao castigar faltas humanas, estaremos a violar algo do direito divino, que contagia todo este assunto. A religião é assim percepcionada também como um perigo psicológico, pois legitima o seu aderente a cometer atos que a sociedade não só condena, pois põe em causa a sua integridade, como simultaneamente reconhece. Cá está o outro psicológico reconhecido, religioso, pois vê nele espelhado o seu próprio processo religioso e a especificidade da experiência religiosa, que valida a si mesma e é sancionada pelo elemento sobre-humano ou sobrenatural, o que representa um verdadeiro risco político, para mais no império agregado por um poder que emana de uma autoridade central. No fundo, o que eu estou aqui a dizer é que, se o poder não vem do Estado e vem de fora, esse poder do outro religioso, o poder dos deuses, o poder divino, é incontrolável. Isto é uma própria percepção e a própria vivência da experiência religiosa atesta isso mesmo, que digam todos os grupos religiosos que já foram perseguidos ao longo da história, inclusivamente os cristãos. Parece-nos, pois, que foram fundamentalmente estes receios de que a religião pode ser uma força operante não só na organização política de uma comunidade, como também na sua organização social, pois influencia e tem o poder de transformar de forma relevante os comportamentos e valores assumidos como corretos, que levaram à feroz perseguição do culto pagão. Segundo Tito Livio, neste ano de 186 a.C., viveu-se não só em Roma, mas um pouco por toda a Itália, um verdadeiro clima de terror, aivado de delações, suspeitas, investigações, processos judiciais, que levaram à fuga e à morte de muitos homens e mulheres num processo burocrático típico das autoridades romanas, cujos contornos encontraremos mais tarde
nas perseguições aos cristãos, cerca de 2 séculos mais tarde. Será exagerado ou não o relato de Tito Livio? Temos evidências arqueológicas que atestam, pelo menos, a veracidade histórica da proibição. Sobreviveu no sul de Itália uma cópia do decreto senatorial, na qual se proíbe todo o culto báquico e o seu ritual secreto, exceto se tiver sido dada a devida autorização do pretor urbano, que também terá de ser consultado, no caso de algum dos rituais forem executados por mais de 5 homens ou mulheres, portanto, se assumir contornos públicos, cumprindo assim o propósito de garantir que a res publica não se veja sempre envolvida na atividade religiosa. Se a medida foi bem sucedida ou não, não estamos em condições de assegurar. Sabemos que pelo menos no século II depois de Cristo, portanto, 4 séculos depois, ainda existiam grupos de adoradores de Baco na Itália e na Grécia, mas mais interessante do que isso é pensarmos nesta reação das autoridades romanas como uma prefiguração de outras perseguições religiosas e como arquétipo de um certo pensamento acerca do outro religioso que poderá acarretar consigo momentos de violência extrema. De facto, associada a este tipo de perseguição está a ideia de que os homens agem em defesa de Deus ou dos deuses e são legitimados nessa violência por uma interpretação correta da vontade divina, da qual os especialistas religiosos se consideram os únicos e legítimos exegetas. É o próprio cônsul que afirma, quando diz assim, passo a citar, faremos tudo isto, sendo os deuses propícios e benevolentes, pois consideravam, os deuses, indigno que a sua divindade fosse poluída pelo crime e pela promiscuidade. Esta característica humana de julgar ou afirmar conhecer a vontade divina, falando em seu nome, falar em nome dos deuses, e deste pretexto encetar aquilo que podemos chamar uma guerra religiosa, uma guerra santa, se aproximássemos outro tipo de léxico da história das religiões, não será com certeza um exemplo único na história da humanidade. Como bem sabemos, esta é a capacidade que a religião tem de operar como força não só disruptiva, mas igualmente controladora e destruidora.